Meus amigos, a Rússia acaba de perder seu exército inteiro. O que você vai ver agora é o relatório do Pentágono que Moscou tentou abafar. 3.197 tanques da ativa foram simplesmente extintos. O poder militar blindado terrestre do planeta colapsou. O tanque de guerra, o rei incontestável dos campos de batalha, desde os lamaçais de ferro e sangue do Somme em 1916, acabou de ser sumariamente aposentado por pedaços de plástico e bateria de lítio que custam menos de $500. Um documento confidencial emitido pelo Comando de Treinamento e Doutrina G2 do Exército dos Estados Unidos, intitulado O Ambiente Operacional 2024-2034, Operações de Combate em Grande Escala, trouxe a público uma realidade que os generais em Moscou tentavam esconder sob camadas de propaganda estatal. Os analistas do Pentágono cravaram um número assustador. Meus amigos, isso aqui é grave porque o número não representa apenas uma perda severa de equipamentos em combate. A inteligência americana confirmou que a Federação Russa perdeu mais tanques do que absolutamente todo o seu estoque operacional em serviço ativo no dia em que a guerra começou. O relatório oficial do G2 do Exército detalha 3.197 tanques perdidos até maio de 2024. Mas os dados consolidados mais recentes da inteligência já apontam para um número ainda mais assustador. 3.912 tanques russos completamente apagados e destruídos. E olha a velocidade do colapso industrial, meus amigos. São quase 4.000 blindados pesados que viraram fumaça, provando que o ritmo de destruição superou qualquer capacidade de reposição das fábricas russas. Toda a frota blindada de primeira linha que o Kremlin levou décadas e gastou trilhões de rublos para construir, manter e modernizar foi sumariamente extinta da face da Terra em um intervalo de pouco mais de 2 anos. Ninguém está falando disso com o peso correto, mas para você entender o significado estratégico de perder mais de 3.000 tanques de guerra, imagine o desaparecimento completo e instantâneo de todo o exército blindado, somado de 2 ou 3 potências europeias da OTAN em um piscar de olhos. Para ter a dimensão exata desse massacre industrial, se dividirmos esses 3.197 tanques destruídos ao longo dos meses de conflito, chegamos à conclusão matemática de que a Rússia perdeu cerca de 110 blindados por mês. São mais de 27 monstros de aço evaporado todas as semanas, o que significa que a cada 6 horas, de dia ou de noite, sem interrupção por mais de 2 anos, um tanque russo explodiu ou foi abandonado no fronte ucraniano. Deixe seu like, se inscreva no canal. Junte isso à destruição documentada de 6.160 veículos blindados de combate e o cenário deixa de ser uma crise operacional para se tornar o maior desastre militar terrestre da história moderna daquele país, mostrando que o resultado é o fim da linha para a doutrina clássica de ruptura por massa de aço. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Dá trabalho para fazer, meus amigos. E o símbolo máximo dessa humilhação tecnológica atende pelo nome de T-90M Proriv, a joia da coroa da engenharia militar russa. Um monstro blindado que foi vendido ao mundo como uma fortaleza móvel invencível. O T-90M saiu das linhas de montagem da fábrica de Ura-Vagozavod, equipado com o que havia de mais avançado no arsenal russo, incluindo placas de blindagem reativa Hellkit, ligas de materiais compostos secretos, miras térmicas de alta fidelidade para o artilheiro e sistemas eletrônicos capazes de interferir nas frequências de mísseis antitanque ocidentais. Mas toda essa engenharia de $5 milhões foi completamente anulada pela física básica e por um erro de design catastrófico que os projetistas soviéticos deixaram como herança no coração do veículo. O T-90M sofre da mesma falha estrutural de seus antecessores das décadas de 70 e 80. O sistema de carregamento automático de munição utiliza um carrossel localizado exatamente abaixo da torre, onde dezenas de ogivas altamente explosivas ficam expostas sem nenhuma barreira de proteção para conter a detonação.
detonação interna. Mas não se engane, o Kremlin não está perdendo esses tanques apenas por incompetência tática de seus comandantes de campo. Existe um segundo nível nessa estratégia oculta que envolve o uso revolucionário de drones FPV. São drones de pilotagem remota que ignoram totalmente a blindagem frontal de 800 milímetros do tanque. O operador de drones escondido em uma trincheira a quilômetros de distância não tenta perfurar a parte mais grossa do aço. Ele simplesmente manobra a pequena máquina comercial para atingir o teto fino da torre e as grelhas de ventilação do motor da traseira do blindado. No momento em que a carga explosiva rudimentar toca o ponto vulnerável, uma faísca penetra no compartimento interno e ativa o carrossel de munições, gerando uma explosão termobárica instantânea que arremessa a torre de várias toneladas a dezenas de metros de altura, transformando o orgulho de Putin em uma pira funerária de ferro retorcido para a tripulação. O desespero dos comandantes russos nas linhas de frente é tão nítido que eles começaram a soldar estruturas conhecidas como blindagem em gaiola no topo dos tanques mais avançados. Essas armações de ferro improvisadas tentam desesperadamente criar uma barreira física contra os ataques que vêm de cima, mas o relatório técnico revela o óbvio. De nada adianta colocar uma gaiola de aço sobre a torre se o tanque não recebe a manutenção adequada, se os componentes sensíveis estão desgastados e se a tripulação não possui redes de comunicação suficiente para antecipar a aproximação da ameaça. Agora, preste atenção nisso aqui. A assimetria econômica desse combate gerou um pânico silencioso nas salas de comando mundiais, porque um operador de 18 anos, usando um controle de videogame e uma arma de $500 consegue pulverizar o ápice da tecnologia industrial russa em segundos. Essa realidade cruel empurrou a liderança militar russa para o terreno do desespero logístico e da matemática financeira insustentável. Com as linhas de montagem modernas paralisadas pelas sanções ocidentais que bloqueiam o acesso a chips e componentes ópticos avançados, o exército russo foi obrigado a reabrir seus depósitos estratégicos siberianos da Guerra Fria para retirar relíquias obsoletas como o T-62 e até mesmo o T-55, projetado logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Olha o nível do desespero! Os soldados de 2026 estão sendo enviados para a linha de frente trancados dentro de latas de conserva de 1950. Imagine ser um jovem de 19 anos trancado em uma máquina que foi construída antes do seu avô nascer, sabendo que um drone de brinquedo pode te incinerar a qualquer segundo. Veículos que não possuem blindagem composta, não têm visão noturna e cujos sistemas de mira dependem de cálculos manuais em um ambiente dominado pela velocidade da luz e pela guerra eletrônica. A realidade do campo de batalha é o pânico visceral de uma tripulação mal treinada dentro de um T-62 obsoleto, ouvindo o zumbido agudo de um drone se aproximando sem ter nenhuma arma eletrônica ou metralhadora automatizada capaz de interceptar a ameaça. O Ocidente percebeu através dos dados do relatório G2 que é infinitamente mais barato e seguro destruir a capacidade industrial da Rússia enviando lotes massivos de drones portáteis e mísseis Javelin do que tentar competir na produção de aço convencional. Enquanto Moscou gasta meses de trabalho e milhões de rublos para recondicionar ou fabricar um único blindado pesado, as linhas de montagem aliadas entregam milhares de sistemas Switchblade guiados por inteligência artificial a uma fração minúscula desse custo. E se você acha que o choque material é o pior problema que assombra os generais russos, espere até ver o que acontece quando o sistema enfrentar a escassez absoluta de guarnições humanas qualificadas. A perda de 3.000 tanques significa a morte ou invalidez permanente de quase 10.000 técnicos, artilheiros e comandantes altamente experientes que evaporaram junto com o aço das suas máquinas. Meus amigos, que desespero! Substituir um tanque velho retirado de um galpão enferrujado leva algumas semanas, mas treinar um ser humano para operar em sincronia com sistemas complexos de
armas combinadas em um ambiente de estresse extremo exige anos de doutrina militar que a Rússia simplesmente não tem mais tempo para oferecer. Essa lição sangrenta colhida no solo da Ucrânia está redesenhando completamente o futuro da guerra terrestre e forçando superpotências como os Estados Unidos a tomar decisões radicais em suas próprias estruturas de força. As equipes móveis da Ucrânia alcançaram esse nível de letalidade porque aprenderam a usar o terreno com maestria, montando emboscadas relâmpago escondidas em cruzamentos estratégicos e áreas urbanas densas, operando não apenas com mísseis Javelin, mas também operando com os canhões sem recuo Carl-Gustav e vastas quantidades de sistemas portáteis Manpads para limpar o céu e impedir o apoio aéreo russo. Só que aqui entra a nuance estratégica que o Pentágono faz questão de ressaltar e que muda totalmente o rumo da análise. O tanque de guerra em si não está morto. Não. O próprio plano da Força do Corpo de Fuzileiros Navais admite que se o blindado for modernizado com sensores de alta fidelidade, blindagem ativa e capacidade de lançar seus próprios drones, ele continua sendo uma ferramenta sem nenhum substituto viável na história militar. E quando a missão é avançar em direção ao contato direto, penetrar as linhas fortificadas do inimigo e garantir o controle físico do território em tempos de guerra total, ele é a melhor arma. O poder de destruição de uma força terrestre não é mais medido por quantas toneladas de blindagem ele consegue colocar em movimento sobre o terreno, mas sim por quantos sensores ópticos, drones de reconhecimento e sistemas de disparo em rede ele consegue coordenar de forma simultânea. Sem falar na guerra eletrônica. Sim, meus amigos, os tanques terão que se transformar em computadores de aço. Essa transição cria um vácuo de poder colossal no flanco leste da OTAN e altera profundamente o equilíbrio estratégico em relação à China, porque o mundo inteiro acabou de testemunhar a degradação da Rússia, de uma potência mecanizada temível para uma força terrestre de segunda classe, incapaz de sustentar uma ofensiva de armas combinadas moderna sem sofrer baixas intoleráveis. O que o sistema e a grande imprensa tradicional não querem que você perceba é que a era da guerra industrial de atrito em massa acabou de forma definitiva nos campos da Europa. Nós cruzamos a fronteira e entramos sem retorno na era da guerra algorítmica, onde a inteligência de processamento de dados e agilidade descentralizada determinam quem vive e quem morre no tabuleiro global. A era do aço acabou e a era da inteligência começou. Mas agora eu quero separar quem apenas assiste vídeos por entretenimento de quem realmente compreende o tabuleiro. Eu quero o seu posicionamento técnico aqui nos comentários. Se você acredita que os tanques de guerra morreram de forma definitiva e que a massa de aço é um suicídio logístico na era dos drones, escreva fim do aço. Agora, se você é daqueles que entendem que a tecnologia apenas mudou a ferramenta e que sem o blindado pesado no chão nenhuma vitória é consolidada, escreva domínio terrestre. Eu vou ler cada um desses comentários para saber quem aqui é um analista de elite e quem ainda está preso na análise superficial de sofá. Exponha sua percepção, porque o tempo da dúvida acabou. O cenário está montado e as forças já estão se movendo nos bastidores. Mas a verdade é que o que você vê na superfície é apenas a ponta do iceberg. Para quem quer entender o jogo real, antes que o sistema colapse de vez, o caminho não está só nas redes abertas. É por isso que nós construímos o nosso bunker de inteligência. Uma plataforma exclusiva, um ambiente totalmente protegido, onde a censura simplesmente não consegue nos parar. Lá dentro, mais de 3.000 analistas de elite dissecam cada movimento geopolítico e econômico em tempo real, entregando a informação bruta que ninguém mais tem coragem de mostrar. Agora, o acesso está na sua tela agora, através do QR Code. Tá aqui, ó. É só clicar. Também no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Entre lá e garanta o seu lugar antes que as portas se fechem. E se você quer proteger a sua casa e a sua família da engenharia social que está destruindo a nossa cultura, conhece o nosso canal de séries e filmes. Uma curadoria blindada feita para você assistir com quem você ama, sem cultura woke, sem mimimi, direto ao ponto. Tá aí em dúvida do que curtir no final de semana? Nós te trazemos uma curadoria completa.
Link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no card que vai aparecer para você agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Agora blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero na próxima. Até lá!